Meu nome é Elcanan Ferraz, eu edito já há algum tempo os livros da coleção do Vinícius de Moraes para a Companhia das Letras. Esse trabalho começou com a edição da nova antologia poética que eu organizei com Antônio Cícero em 2013. E desde então venho cuidando da reedição das obras do Vinícius livro a livro. E um dos livros mais conhecidos dele, e que eu tive o prazer de editar agora nessa nova coleção, é um livro chamado Para Viver um Grande Amor. É um livro que todo mundo conhece porque já teve muitas edições, é um clássico, é uma beleza de livro. Bem, ele tem como uma coisa que eu acho que é mais curiosa, é o fato de que ele reúne, ao mesmo tempo, poemas e crônicas, ou seja, há uma alternância entre poesia e prosa. Isso é muito curioso porque não é, portanto, um livro de poemas e não é um livro de prosa, né? Ele vai alternando. Então você tem prosa e poema, prosa e poema. Então isso faz desse livro um livro muito particular na obra do Vinícius e um livro particular de maneira geral, né? É um formato muito curioso que o Vinícius praticamente inventa. O Vinícius escreveu durante muito tempo crônica para jornal. Ou seja, era uma atividade que todos os nossos grandes escritores, os nossos grandes poetas, ou quase todos, se dedicaram a ela, né? Essa atividade. O Drummond escreveu crônica, Cecília Meirelles escreveu crônica, Murilo Mendes escreveu prosa, textos curtos, e o Vinícius vem nessa tradição. Ele publica Para Viver um Grande Amor em 1962, e ali é um momento de grandes cronistas, né? Você tem Paulo Mendes Campos, Rubem Braga, Otto Lara Rezende, todos publicando prosa, publicando suas crônicas, e o Vinícius reúne uma parte grande da sua produção nesse livro. E, como eu disse, ele vai alternando com poemas. É um livro muito curioso, porque ele tem uma certa costura, e digamos que a costura dele é um pouco a do amor, né? Por isso esse título muito interessante, Para Viver um Grande Amor. Então parece de imediato que esse título vai nos ensinar, né, alguma coisa, para viver um grande amor. E é de fato esse o título de uma das crônicas, Para Viver um Grande Amor. E mais ou menos o Vinícius ali tenta dar uma receita de como se vive um grande amor. Só que a receita dele é praticamente impossível de ser cumprida, porque você tem uma série de coisas a fazer que são extraordinárias, né? Então você precisa fazer muitas coisas, e entre elas, por exemplo, fazer um frango picadinho. Então tem desde coisas do tipo ser fiel, amoroso, dedicado e carinhoso, até saber fazer uma comidinha. Então é quase como se ele dissesse: é impossível, mas ao mesmo tempo é preciso tentar, de todas as maneiras possíveis, viver um grande amor. Então, essa é um pouco a sugestão que esse livro vai dando ao longo do seu percurso, tanto nos poemas quanto nas crônicas. Mas não é absolutamente um livro estritamente de poemas de amor ou de crônicas voltadas para o amor. Sobretudo porque há ali uma coisa que é muito marcante no Vinícius, que esse amor não se limita ao amor de um casal, de uma pessoa por outra, né? É um amor também pela humanidade, um amor pelo próximo, há um dado ali de reconhecimento de um estar no mundo, né? E esse estar no mundo é fundamental para a gente compreender o sentimento do Vinícius com relação à poesia, como a sua poesia se comporta, né? Ela é uma poesia que olha o seu semelhante, que procura o homem comum, a vida do homem comum, a vida da sua cidade, do seu país, do homem na sua humanidade, né? Então, por exemplo, você tem ali poemas cuja temática é o racismo nos Estados Unidos, né? Que foi uma coisa que o Vinícius viu de perto e que lhe chocou muito. Aquilo foi uma coisa muito violenta como experiência, e isso aparece ali, né? Então, por exemplo, é um amor, né, que tem a ver com uma solidariedade e também com uma indignação. Então, é um livro que tem várias facetas, é um livro que tem poemas incríveis, e os poemas muitas vezes são um pouco, se deixam contaminar um pouco pela crônica. Isso é muito curioso, como se os poemas
contassem um pouco uma história, ou tivessem algum personagem. Há algo de crônica nesses poemas e há muito de poesia nessas crônicas. Então é curioso porque é como se um gênero contaminasse o outro. Então é um livro muito curioso. Eu tenho certeza que essa leitura será uma leitura muito agradável, muito plena de sentimentos e que vai despertar uma vontade de ler mais e mais o Vinícius e, sobretudo, uma vontade de conhecer mais ainda tanto o gênero poesia, né, o verso, quanto a crônica, que é um gênero muito brasileiro, muito típico do Brasil. Nossa literatura tem grandes cronistas e, como eu disse, grandes poetas também foram cronistas. Então, tenho certeza que essa leitura, a leitura de Para Viver um Grande Amor, vai dar a cada leitor uma ideia de como é viver um grande livro e ter um grande momento de prazer com o texto. Uma música que seja como os mais belos harmônicos da natureza. Uma música que seja como o som do vento na cordoalha dos navios, aumentando gradativamente de tom até atingir aquele em que se cria uma reta ascendente para o infinito. Uma música que comece sem começo e termine sem fim. Uma música que seja como o som do vento numa enorme harpa plantada no deserto. Uma música que seja como a nota lancinante deixada no ar por um pássaro que morre. Uma música que seja como o som dos altos ramos nas grandes árvores vergastadas pelos temporais. Uma música que seja como o ponto de reunião de muitas vozes em busca de uma harmonia nova. Uma música que seja como o vôo de uma gaivota numa aurora de novos sons.